Olá, eu sou Viviane, assistente social do programa Mesa Brasil SESC Vitória da Conquista. O programa Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional e na Bahia está instalado nas cidades de Vitória da Conquista, Salvador, Feira de Santana e Santo Antônio de Jesus. Nesse período de pandemia, a coleta dos alimentos continuaram e o programa intensificou as suas atividades, atendendo às instituições que estão assistindo diretamente o seu público-alvo, como também a que passou a atender as suas famílias com doações de alimentos. Além das doações de alimentos, são ofertados cursos, palestras, oficinas que neste momento de pandemia não estão podendo ser realizados presencialmente. Desta forma, o programa se reorganizou e serão ofertados encontros virtuais, debatendo temas voltados ao momento vivenciado. Assim, convidamos a nutricionista Jamile dos Anjos, que irá debater o primeiro tema, alimentação saudável em tempo de pandemia. Olá, meu nome é Jamile, eu sou nutricionista aqui no SESC Alagoinhas. Atuo na área de alimentação coletiva e alimentação escolar e fui convidada pela equipe do Mesa Brasil de Vitória da Conquista para falar um pouco sobre alimentação saudável, higiene e conservação dos alimentos nesse período de pandemia e sua contribuição para a nossa imunidade. Falando mais de mim, eu sou pós-graduada em gestão de unidades produtoras de alimentos e refeições e me pós-graduando em segurança dos alimentos em serviços de alimentação. Mas vamos lá, por que falar sobre alimentação saudável, higiene e conservação dos alimentos nesse período de pandemia? Olha, a maior preocupação que tivemos nesse período, que estamos tendo nesse período, até porque a pandemia ainda não passou, é a de não adoecer. Com essa preocupação de não adoecer, vieram questões também voltadas à nossa imunidade, porque é justamente o nosso sistema imune que vai nos proteger contra doenças. E aí começou a pairar perguntas sobre nossas cabeças de como não adoecer, como fortalecer o nosso sistema imune, como nos manter saudável nesse período. Olha, para mim a resposta é simples. Sempre temos que manter o equilíbrio. E o que vai manter o nosso equilíbrio nesse período e o equilíbrio do nosso sistema imunológico vão ser os bons hábitos de saúde, os bons hábitos de vida. Vai ser, além da alimentação saudável, a prática de atividade física, ter boas noites de sono, nos hidratar corretamente. Então, esses tipos de ações vai fazer com que a nossa saúde se mantenha em dia, com que o nosso corpo com o nosso organismo fique fortalecido e assim a nossa imunidade também. E olha, em se falando de sistema imune, não existe uma fórmula mágica, um nutriente ou um alimento que vai ser o salvador da nossa imunidade, que vai nos imunizar, nos tornar blindado contra doenças. Não existe. A gente sim vai ter que seguir todos esses hábitos de saúde para conseguir fortalecer o nosso sistema imunológico. Além do mais, vai ter aí uma grande carga genética sobre o nosso sistema imunológico, mas que pode ser melhorado, como eu disse e venho repetindo, através dos bons hábitos de vida. Em se falando de alimentação saudável, o equilíbrio, a regularidade, a harmonia, a variedade, a quantidade, a qualidade das nossas refeições são fatores relevantes para o fortalecimento da nossa imunidade. Uma alimentação baseada em carboidratos, in natura, em proteínas e em lipídios de fontes variadas vai fazer com que a gente mantenha o nosso corpo saudável.
e o nosso sistema imune fortalecido. E aí, minha gente, não tem jeito. Temos que consumir menos alimentos processados e ultraprocessados, dando preferência aos alimentos in natura, produzidos localmente, com teor de agrotóxico diminuídos, ou aqueles isentos de agrotóxicos. E dessa forma, além de contribuir com a economia local, além de a gente estar adquirindo alimentos com um sabor maior e com frescor maior, também vamos estar contribuindo com a economia local e com a sustentabilidade. Essas dicas tem lá no Guia Alimentar da População Brasileira, do Ministério da Saúde, de 2014, e é um importante e uma dica aí de consulta a se fazer nesse momento. Porém, às vezes esquecemos que a conservação e a higiene dos alimentos está atrelada a uma alimentação saudável. Não vai adiantar a gente ter uma alimentação saudável. Aliás, não tem como a gente ter uma alimentação saudável e esse alimento não ser higienizado e conservado de forma correta. Até porque a alimentação saudável não é só comer correto. Vai ter aí uma gama de coisas envolvidas com a alimentação saudável. Por isso, vamos falar sobre a conservação e a higienização dos alimentos também. E olhem só que dado importante. O Ministério da Saúde identificou que a maioria das doenças e dos surtos causados por alimentos acontecem em nossa residência. Isso significa o quê? Que é normal que na nossa residência a gente tenha um pouco mais de flexibilidade com a nossa alimentação, que a gente tenha um descuido em relação a essa alimentação. Mas isso não é correto e não é interessante, tá? É importante que a gente mantenha todos os cuidados com a higiene e com a manipulação dos alimentos, mesmo dentro do nosso lar. E essas medidas de higiene e conservação devem ser ainda mais reforçadas, já que nesse período estamos realizando a maioria das nossas refeições no nosso lar. Então a gente precisa ter cuidado para não adoecer, não somente pela Covid, mas também por outras doenças e por outros micro-organismos que podem afetar a nossa saúde. E não podemos deixar que o nosso lar seja o local onde vai nos adoecer, correto? Mas é importante lembrar que não existem evidências de que o coronavírus possa ser transmitido através dos alimentos. Porém, o SARS-CoV-2 ele pode ficar vivo durante dias, semanas, em embalagens e em superfícies onde a gente vai manipular esse alimento. Então, precisamos sim redobrar o nosso cuidado com a higiene de superfícies e de embalagem dos alimentos, além de ter todo o cuidado com a conservação deles. Mas, de modo geral, a forma com que vamos higienizar esses alimentos não mudou. Uma medida já conhecida e amplamente divulgada continua sendo a melhor medida para higienizar os alimentos, as frutas, legumes, hortaliças, que é a solução clorada. Uma diluição do hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária, a 2,5% em água. Vamos diluir aí 10 ml, ou equivale a uma colher de sopa, para cada litro de água, emergir esses alimentos e deixar que a solução haja sobre eles por 15 ou 20 minutos. E como eu havia dito, um ponto crítico nesse momento são as superfícies em que vamos manipular esses alimentos, as embalagens e também os utensílios. E a gente vai precisar higienizar com muito mais frequências esses espaços. E aí a higiene pode ser feita também com hipoclorito, seguindo o indicado pelo fabricante no rótulo do produto químico. Pode ser também feita com água e sabão ou pode ser utilizado o álcool 70. Lembrando sempre, gente, que a gente precisa adquirir
produtos químicos que sejam regularizados e certificados pela Anvisa. E aí, para muita gente não era rotina, mas se tornou uma rotina a partir desse momento da pandemia, que é higienizar as embalagens dos alimentos antes de guardá-las. E como é que podemos higienizar essas embalagens? Podemos utilizar ou álcool 70 e um pano adequado para esse fim. A gente vai pulverizar esse álcool 70 e passar sobre a superfície, sobre aquela embalagem do alimento, que não pode ser higienizada diretamente na torneira com água e sabão. Ou também podemos utilizar uma solução de hipoclorito de sódio, como eu já falei antes, seguindo a orientação do rótulo, a orientação do fabricante quanto à diluição, certo? Lembrando que álcool, sempre que a gente utilizar para qualquer higienização, seja de superfície, de embalagem, a gente vai precisar do auxílio de um pano, de um papel descartável, para que a gente possa friccionar aquele espaço onde a gente quer que seja higienizado. Já que o álcool 70, sem que a gente faça a fricção, ele não vai trazer o benefício desejado, que é a eliminação dos micro-organismos. E vai ser só limpar as embalagens, as superfícies, os utensílios? Não. Precisamos lembrar de higienizar as nossas mãos com frequência. E aí vem a grande questão, a gente deve higienizar as mãos frequentemente. E durante o preparo dos alimentos, é indicado que a gente prepare-os por etapas. Isso vai fazer com que a gente tenha essa lavagem das mãos a cada mudança de etapa e que a gente também faça a higiene da superfície e dos utensílios que utilizamos na etapa anterior, para que assim a gente não propague a contaminação até o final da nossa preparação. Outros cuidados é não tocar no rosto no momento que a gente estiver preparando os alimentos. Caso tocar no rosto, a gente vai precisar higienizar as mãos, não tossir sobre os alimentos, não falar, não espirrar, porque isso tudo pode levar contaminação para os alimentos, não só do Covid-19, mas também de outros tipos de micro-organismos. Quando preparamos alimentos em etapas diferentes ou em superfícies diferentes, vamos evitar a chamada contaminação cruzada, que é quando a gente acaba contaminando o alimento cru com o cozido, ou um alimento semi-pronto com o alimento ainda que vai ser preparado. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque alimentos diferentes vão trazer cargas microbianas diferentes e a preparação desse alimento também vai diminuir essa carga microbiana. Então o alimento cru, que não vai passar por um cozimento, ele precisa ter uma atenção maior e não pode ser misturado no momento ali que a gente for armazenar esse alimento, ele não pode ser misturado com o alimento cozido. E após seguir todas essas orientações em relação à higiene dos alimentos, vamos precisar ter cuidado em conservá-los de maneira correta, pois a partir do momento que preparamos e que cuidamos da higienização desses alimentos, lá no momento da preparação, no momento da higiene, qualquer descuidado que a gente for ter pode ser um fator que vá levar ao micro-organismo se proliferar naquele alimento e causar algum tipo de dano à nossa saúde. Ou ser um micro-organismo deteriorante que vai estragar aquele alimento e aí a gente vai perder aquele alimento com maior facilidade. Após seguir todos os cuidados com a higiene durante a preparação dos alimentos, vamos precisar seguir com esses cuidados durante a conservação dos mesmos. E devemos considerar pontos importantes durante a conservação dos alimentos. São principalmente dois fatores, o fator tempo e o fator temperatura. O fator tempo e o fator temperatura em que esse alimento vai ser cozido,
o fator tempo e o fator temperatura em que esse alimento será conservado, o fator tempo e o fator temperatura em que esse alimento será mantido fora da temperatura indicada pelo fabricante ou pela temperatura indicada para que ele seja conservado. É importante colocarmos aqui que, além da utilização da temperatura, calor e frio na conservação dos alimentos, também podemos utilizar outras formas de prolongar o tempo de vida dos alimentos in natura, como, por exemplo, a adição do sal e do açúcar na produção de geleias, doces, compotas, picles. Assim, a gente vai prolongar a vida desses alimentos, porém, vamos precisar ter um cuidado na quantidade desse alimento que a gente vai consumir, já que ele foi adicionado de sal e de açúcar, né? Então, a gente vai também ter que consumi-los com moderação, sempre tomando cuidado e lembrando do equilíbrio, da variedade, da qualidade, da quantidade e da harmonia da nossa alimentação como um todo. E aí, estou aqui com algumas perguntas trazidas por vocês para que eu possa responder, para que eu possa esclarecer essas dúvidas. Vamos lá. Primeira pergunta: o que posso fazer para controlar minha alimentação nesse período de pandemia? A gente precisa manter uma rotina alimentar. Então, a gente precisa garantir que tenhamos pelo menos as refeições principais, que é o café da manhã, almoço e jantar. E intercalar essas refeições com pequenos lanches, fruta, suco, preferencialmente alguma fruta. E para não acabar correndo o risco de recorrer aos alimentos processados e ultraprocessados, porque eles são mais fáceis, sim, mais rápidos de serem preparados e consumidos, a gente precisa ter na nossa rotina o dia em que vamos preparar o alimento, o dia que vamos adquirir aquele alimento in natura ou minimamente processado. Mantendo sempre a nossa refeição pronta e organizando a nossa rotina de preparo dos alimentos, a gente vai ter menos essa necessidade de recorrer aos alimentos processados e ultraprocessados. A outra pergunta: existem alimentos que podem ajudar a melhorar a minha imunidade e evitar a prevenir contra o coronavírus? Como eu disse anteriormente, não existe fórmula mágica. Vamos conseguir fortalecer o nosso sistema imune e evitar que fiquemos doentes seguindo uma alimentação saudável. Então, vai ser todos os critérios, todos os princípios da alimentação saudável. Preferir os alimentos in natura e minimamente processados, preferir os carboidratos na forma integral, porque eles vão trazer uma quantidade de fibra, de vitaminas maior. As proteínas e os lipídios, a gente preferir aí fontes variadas desses macronutrientes, porque assim a gente vai ter uma gama maior, uma possibilidade de absorção maior de nutrientes. Terceira perguntinha: quais os cuidados imediatos que devemos ter na hora de armazenar, preparar os alimentos doados que recebemos da instituição? E o que compro no mercado? Olha, para mim não existe diferença entre aqueles alimentos que recebemos do mercado e os alimentos que recebemos do Mesa Brasil. Eu gosto sempre de orientar que devemos separar os alimentos por sensibilidade. Um alimento congelado, refrigerado, ele vai ser um alimento que tem uma sensibilidade maior a estar à temperatura ambiente. Então, eles vão ser os primeiros que a gente vai chegar, vai fazer toda a verificação, né, de embalagem, de validade, de se há algum tipo de alteração nesse alimento,
e proceder logo com a higiene da embalagem e o armazenamento em temperatura correta. E aí, por último, a gente deixa aqueles alimentos que podem ficar por um período maior em temperatura ambiente. Sempre lembrando de verificar embalagem, validade e separar aqueles alimentos, principalmente os alimentos que recebemos de doação, separar aqueles alimentos que precisam ser consumidos de imediato e deixar armazenados os alimentos que a gente tem uma garantia que ele vai ter um prazo de vida maior. Pergunta número 4. Devo ter algum cuidado especial na hora das refeições com as pessoas que moram comigo? E o que posso compartilhar? Olha, nesse momento de pandemia, o melhor é evitarmos qualquer tipo de compartilhamento de utensílio dentro do nosso lar e também fora dele. Então, o melhor é individualizar. Claro que dentro do nosso lar, individualizar esse utensílio é algo menos comum, né? Mais difícil. Mas podemos sim ter o cuidado de higienizar sempre esses utensílios antes de utilizá-lo. Então, manter sempre a higiene dos utensílios corretamente em dia para que a gente não compartilhe um utensílio que esteja contaminado com um dos nossos familiares. Já nas instituições, o ideal é que esses utensílios eles sejam individualizados mesmo. Última perguntinha. Na quarentena, tenho ido pouco ao supermercado e estou dando preferência aos alimentos industrializados. Porque são mais práticos e fáceis de armazenar em casa. Mas me disseram que eles fazem mal à saúde. Isso é verdade? Muita verdade. Os alimentos processados e ultraprocessados, eles vão contribuir menos com a nossa saúde. Então, o ideal é que, mantendo todos os cuidados da utilização de máscara, do distanciamento, o ideal é que, caso seja preciso, a gente vá mais vezes ao mercado para adquirir alimentos in natura, porque esses alimentos in natura é que vai contribuir com a nossa saúde. Esses alimentos industrializados, apesar de ter esse consumo mais rápido, mais prático, mais fácil, eles também vão trazer menos benefício à nossa saúde. Então, caso seja uma pessoa do grupo de risco, mas que tenha ou que possa ter algum auxílio, ou que possa ter algum tipo de acesso, que possa pedir um delivery, uma entrega delivery de frutas, verduras, hortaliças, é melhor que faça dessa forma do que preferir esses alimentos industrializados, ultraprocessados e processados. Finalizamos assim o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a equipe Mesa Brasil de Vitória da Conquista por ter me convidado para participar dessa semana com vocês e foi muito interessante. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem entrar em contato comigo aqui no Sesc Alagoinhas, que eu irei atendê-los com o maior prazer e a maior satisfação.